Muito boa tarde para você de casa. Terça-feira, hora de almoço e aqui na telinha da TV Novo Tempo é hora de informação. Muito obrigado pela sua companhia com a gente. Vamos aos destaques desta edição. Cachoeira do Sul vai ter dicionário de ruas. Obra com todos os logradouros da cidade será lançada na 40ª Feira do Livro. E ainda, com expectativa de vida em alta, cresce a urgência em identificar os primeiros sinais de Alzheimer. Esquecer a chave no portão, esquecer o fogão, uma boca do fogão acesa, uma porta aberta, uma torneira, ia no banheiro, deixava a torneira lá aberta, né? No quadro Opinião, Francisco Bastos fala da atuação dos policiais militares na proteção de mulheres em situação de violência doméstica no Rio Grande do Sul. Dos 31 feminicídios acontecidos até maio de 2025, 8 eram de localidades onde não existia Patrulha Maria da Penha. Prefeitura de Cachoeira quer terceirizar serviço no SEMPRA para reduzir custos e melhorar atendimento dos animais. As propostas das empresas interessadas vão ser conhecidas na próxima sexta-feira durante o pregão eletrônico. Professora queimada em formação vai para o Hospital de Pronto-Socorro em Porto Alegre. Família decidiu pela transferência. Prefeitura de Cachoeira pede imagens ao CIPROM, local em que o acidente aconteceu, para definir oitivas da investigação. E você de casa pode participar com a gente aqui no Telejornal NT Sul, contando a sua informação, enviando para a gente também a sua opinião, o seu ponto de vista sobre os diferentes fatos do dia a dia, sobre as notícias que a gente vai trazendo aqui, mas também sobre aquilo que acontece onde você está. Você pode ser aí um repórter colaborativo do Telejornal NT Sul. Como é que eu faço isso, Daniel? Tá com o telefone na mão aí? Tem foto, tem vídeo? Quer mandar um áudio para a gente contando alguma história? Tá na telinha o número do WhatsApp para você fazer o NT Sul aqui junto comigo. 51 código de área 99769-7129. Então, vá mandando suas informações, os seus comentários. Vai ser um prazer ter você participando e fazendo o NT Sul comigo. Nossas lives estão no ar também. Você pode acompanhar ao vivo por meio de facebook.com/TV Cachoeira. Pode participar também nesta live. E o mesmo no canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul desta terça-feira está no ar. E a gente começa a edição de hoje falando sobre o Alzheimer, uma doença degenerativa que afeta principalmente os idosos e também as suas famílias. Com a expectativa de vida da população cada vez mais alta, estar atento aos primeiros sinais de demência é primordial para o tratamento e uma melhor qualidade de vida. 6 anos atrás, a família do seu Claro percebeu alguns sinais que indicavam a necessidade de procurar um médico. Os esquecimentos bobos, né? Mas que a gente começou a perceber que saíam da normalidade. Esquecer a chave no portão, esquecer o fogão, uma boca do fogão acesa, uma porta aberta, uma torneira, ia no banheiro, deixava a torneira lá aberta, né? O diagnóstico precoce da doença é essencial para um tratamento mais eficaz. No caso do seu Claro, ele inclusive voltou a fazer algumas atividades e mantém uma rotina de tarefas. No início, foi um período de adaptação até ele se adaptar com a medicação, né? Mas a gente viu que ele melhorou muito, né? Cognitivamente, começou a voltar, né? A fazer algumas coisas que ele já estava deixando de fazer. Eu varro todo o pátio, eu faço, se eu tiver algum outro serviço, eu faço. Mas acontece que então, meu trabalho é aqui, fazer pátio, secar louça. E eu também fazia academia, né? É bom fazer exercício físico, até para a mente é bom. Agora eu estou fazendo pilates. O tempo de evolução do Alzheimer depende também de outros fatores que variam de pessoa para pessoa. Mas uma informação muito importante é que existem medidas de prevenção quando se reduzem fatores de risco. Depressão, principalmente na meia-idade, na terceira idade, baixa escolaridade, ou seja, menos de 8 anos de educação formal, perda auditiva e perda visual, obesidade, diabetes, hipertensão arterial,
Então, todos esses fatores de risco, se a gente conseguisse reduzir o impacto deles, especialmente a partir da meia-idade, a gente poderia, sim, reduzir o número de casos de pessoas com doença de Alzheimer. No Rio Grande do Sul, a política estadual de enfrentamento à doença de Alzheimer e outras demências é uma iniciativa pioneira. No Brasil, os 4 medicamentos que ajudam a frear o desenvolvimento da doença são oferecidos pelo SUS. Mas a caminhada de quem recebe esse diagnóstico não pode ser sozinha. São necessárias diversas mudanças na rotina. Os familiares, eles se transformam de apenas familiares para cuidadores familiares. Então, eles precisam aprender e muito sobre as demências. Primeiro te pega de surpresa, mas aí a gente foi buscar entender mais sobre a doença, como que a gente poderia lidar melhor, né? E também, assim, eu acho que muita paciência, muito amor, muito cuidado, né? Saber quando que a gente tem que avançar um pouquinho mais, ser mais firme, quando que a gente tem que recuar. O medo que a gente tinha da doença progredir, a gente ir perdendo, né? Quem a gente ama tanto, assim, o convívio dele com ele, isso para nós tem sido muito gratificante, porque a gente tem conseguido viver muitos momentos ainda em família de como a gente sempre viveu, né? Então tá muito bom. Eu gosto de música, eu gosto de atividade física normal. Às vezes eu faço umas brincadeiras, tudo para passar o tempo, né? Manter a família unida nesse contexto é realmente um grande desafio, né? Por isso, como a gente viu na reportagem, o importante é essa atenção da família já aos primeiros sintomas, para tentar fazer todo o acompanhamento, né? Todo o tratamento médico disponível para que a pessoa possa ter uma boa qualidade de vida, né? Ali no ambiente da família, sabendo que vai ter essa exigência para todos os demais integrantes desse núcleo familiar aí para cuidar de quem está acometido por Alzheimer, não é? Minha gente, olha aqui, ó, informação muito importante para quem reside aqui em Cachoeira do Sul, no bairro Bom Retiro. Tem água por aí? Não deve ter, né? É que houve um rompimento, na verdade, de uma rede na rua Francisco Barros Lima. E aí a Corsã está nos informando aqui que os reparos, as obras estão acontecendo nesse momento e que a água deve voltar aos pouquinhos aí ao longo do dia, especialmente ao longo da tarde. Então a informação que a gente tem em relação ao bairro Bom Retiro, em Cachoeira do Sul, que está sem água neste momento por conta de um rompimento de rede. Você de casa, que mora no Bom Retiro, está nos acompanhando, como é que está se virando aí? Conte pra gente nas nossas redes sociais. Daqui a pouquinho tem o nosso primeiro bloco de interatividade. E você de casa é sempre convidado a contar a sua informação, a comentar sobre os fatos do dia a dia. 51997697129 é o número para você interagir ao vivo com a gente aqui no NT Sul. E olha só, Cachoeira do Sul ganha nos próximos dias o seu primeiro dicionário de ruas. Um manual que promete ser mais do que um guia de logradouros, mas um referencial histórico que abordará um pouco da vida dos personagens que deram nome às ruas, as suas histórias, particularidades, legislações e até diferentes curiosidades sobre aquela rua. Resultado de um trabalho de pesquisa desenvolvido pelo servidor público Charles Massirer, que dedicou 7 anos a codificar cada um dos itens e reunir todos em um blog com bairro e CEP atualizado. 7 anos dedicados a codificar todos os logradouros de Cachoeira do Sul, criando um dicionário que serve de guia para conhecer não só as ruas, mas um pouco da história de Cachoeira do Sul. O autor está do meu lado, Charles Massirer, ele que é servidor público, mas um apaixonado pela história de Cachoeira do Sul, motivado um pouco pelo trabalho e um pouco pelo amor à história da cidade, né, Charles? Vamos falar um pouquinho sobre esse trabalho de descobrir um pouco dos logradouros, um pouco da história e um pouco do serviço que vai ser prestado a partir dessa tua obra. Boa tarde, é um prazer falar para a TV Novo Tempo Cachoeira do Sul de novo. Bom, esse trabalho se iniciou em 2018, quando eu entrei na Câmara de Vereadores. Comecei a perceber inconsistências dos nomes das ruas da cidade, porque eu trabalho muito com correspondências, então pesquiso no site dos Correios, lia muita coisa na imprensa, e aí eu pensei, estou na Casa Legislativa, tenho acesso a todas as leis, vou começar a confrontar
o que realmente está na lei, como é que é o nome correto dessa rua, dessa praça, e o que tem por aí, o que as pessoas estão consumindo de nomes, o que o Correio está oferecendo de serviços e a própria imprensa. E comecei a fazer um levantamento, criei uma tabelinha de A a Z, com muita calma, nos horários de intervalo, até em momentos de lazer, finais de semana em casa. Eu fui ajustando, fazendo uma tabelinha de A a Z para ir tentando corrigir esses nomes. E aí começou a estender. Quando a gente fala de logradouro, não está falando só de rua, né? A gente está falando de praça, a gente está falando de travessa, está falando de cada pedacinho que compõe a estrutura urbana da cidade. Isso, o dicionário de ruas contará atualmente eu digo porque é um processo em andamento. Cada novo nome aprovado pela Câmara será colocado lá imediatamente, mas de início 606 logradouros, ou seja, praças, via de acesso, estradas, ruas, que são a grande maioria. A gente tem rótula denominada oficialmente em Cachoeira, a gente tem trevo denominado oficialmente em Cachoeira, então tudo isso está lá contemplado no dicionário de ruas. E isso também a gente consegue, a partir de logradouros, a rua, a praça, conhecer um pouco da história, porquê da denominação desses locais e a história dos personagens que foram homenageados ao serem utilizados como nome dessas ruas logradouros. Exatamente. A grande maioria desses 606 logradouros são homenagem a pessoas. E dessas pessoas, a grande maioria das homenagens a pessoas que ou viveram em Cachoeira, ou fizeram muito para Cachoeira, levaram o nome de Cachoeira para fora do estado, até para fora do país, em guerras, em lutas, sendo políticos famosos, conhecidos. Então, ao pesquisar um nome lá no dicionário de ruas, você vai saber um histórico daquela pessoa, vai saber um pouco do que ela fez para ter merecido receber essa homenagem. Lá também vai ser contemplado o lugar onde a rua começa, onde a rua termina, os bairros, já levando em consideração o plano diretor de 2021, o novo plano diretor que tem 43 bairros oficializados na cidade. As ruas já vão estar por esses bairros aprovados no plano diretor, vão estar atualizados também. Então, passeando por lá, vocês vão conhecer muita história legal, muita história interessante. Também o Google Maps, clicando no mapa que vai estar em cada uma das páginas das ruas, ele vai levar direto você lá para aquele logradouro, direto para aquela praça, direto para aquela rua. E tem curiosidades também, né? Que a gente consegue ter a partir da pesquisa que tu fizeste sobre cada um desses personagens e cada uma dessas histórias. Muita história interessante. Eu tô aprendendo demais. Eu tinha já lido alguma coisa, ouvido algumas histórias, mas aí a cada uma que eu faço, eu vou... Caramba, que história interessante. Algumas trágicas, algumas engraçadas. Eu vou contar rapidamente. Roberto Dansman é um nome de rua ali próximo ao cemitério municipal, os irmãos Trevisan ali. Ele perdeu tragicamente a primeira esposa com ela mexendo um tacho de chimia no fogo, no pátio, vestida com um longo vestido negro, porque ela estava em luto pela perda do pai. Então acabou pegando fogo no vestido dela. Ela não foi socorrida a tempo e acabou morrendo em decorrência das queimaduras. É uma história bem trágica sobre Roberto Dansman, que perdeu a primeira esposa assim. Temos também Davi Barcelos, que é uma das ruas mais importantes da cidade, continuação aqui da 7 de setembro. Ele recebeu homenagem ainda em vida, coisa que hoje em dia não poderia. Tem uma lei na Câmara que proíbe homenagem a pessoas com pelo menos 1 ano de falecimento. Tem que ter pelo menos 1 ano a pessoa falecida para daí receber a homenagem com o nome de rua. Ele recebeu em 1916, ainda em vida. A intendência, que era o executivo da época, fez toda uma festa para inaugurar a rua. Ele não pôde se fazer presente porque estava adoentado. E ele foi falecer 12 anos depois. Então, por 12 anos da vida dele, ele transitou pela rua que levava o seu nome. Que coisa incrível! Todos esses detalhes a gente consegue acessar nesse blog que vai ser lançado na Feira do Livro. Com certeza. Lançamento na 40ª Feira do Livro de Cachoeira do Sul, que já inicia agora dia 8, na quarta-feira. Mas o lançamento do projeto Dicionário de Ruas de Cachoeira do Sul na sexta-feira pela manhã, dia 10 de outubro, 15 para as 10. Então espero todos vocês, estão todos convidados. Vai ser uma honra poder contar mais histórias, falar um pouco sobre essa pesquisa e um pouco sobre esse projeto. Perfeito, legal conversar com o Charles, então tá feito o convite. Por enquanto o lançamento em blog, mas com um projeto para transformar toda essa pesquisa num material físico. Aguardando patrocínio, né, Charles? Para mudar essa versão e garantir eventualmente aí nos próximos meses a versão física do Dicionário de Ruas. Muito obrigado, Thelma, pelas informações, um belo material para pesquisa, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre a cidade, não é?
Ruas pelas quais a gente trafega todos os dias, a gente menciona o nome e por vezes a gente não sabe muito ou sabemos muito pouco sobre quem foi aquela pessoa que deu nome àquela rua, qual é a história. Então é importante para essa ligação que a gente precisa ter com o local em que a gente vive, né? E agora, está na hora aqui no Telejornal NT Sul, do quadro Opinião com Francisco Bastos. Às terças-feiras aqui no NT Sul, sempre a opinião ponderada, muito atualizada do Francisco Bastos sobre os diferentes fatos do nosso dia a dia. E hoje o Francisco vai falar um pouquinho sobre violência doméstica e o papel primordial que as patrulhas Maria da Penha têm tido e uma atuação de sucesso aqui no Rio Grande do Sul, mas um trabalho que precisa de ampliação. Francisco está chegando agora. Sem menosprezar as demais, nós temos 3 áreas de governo ou da função do Estado que são fundamentais: segurança pública, saúde e a educação. Elas não são bem tratadas, é verdade. Geralmente são salários não compatíveis com todas as funções que exercem, condições de trabalho e por aí vai. Mas tem um dado que lhe chama a atenção, que por mais esforços que sejam feitos, tanto pela Polícia Civil quanto pela Brigada Militar e os outros agentes de segurança pública, não consegue baixar, que são os casos de feminicídios. Nós tivemos, até julho deste ano, 45 feminicídios. E isso é uma marca extremamente preocupante, porque foram vidas que foram ceifadas de mulheres e a partir dos seus relacionamentos. E há uma característica importante nesses dados aí, que apesar da implantação e da existência das delegacias da mulher, de casa de passagem e de outros instrumentos que são proporcionados, nós não temos assim tido resultados tão favoráveis. Mas tem um que mostra que pode ajudar em muito a prevenção desses casos, que é a Patrulha Maria da Penha da Brigada Militar. Ela está presente em 114 municípios, tem 62 equipes e com 250 policiais. Eles atuam em diversas localidades do nosso estado, mas ainda nós temos um déficit em termos das suas presenças na maior parte do Rio Grande do Sul. 114 municípios no conjunto de municípios do estado. E isto é muito pouco. Por mais que os municípios vizinhos deem cobertura para aqueles que não têm, 383, isso não é produtivo. E os dados da Secretaria de Segurança Pública mostram a relação e a importância dessas patrulhas quando vão para os números. Ali nós temos que dos 31 feminicídios acontecidos até maio de 2025, 8 eram de localidades onde não existia Patrulha Maria da Penha. E o dado mais significativo é que dos 41 feminicídios que aconteceram em nosso estado, eles têm essas características. E de 2012 até 2025, segundo a Secretaria de Segurança Pública, os homicídios acontecidos foram em maior número naquelas localidades em que não possui essa patrulha da Brigada Militar. Aqui em Cachoeira do Sul nós temos a Patrulha Maria da Penha, desde 2020. E de lá para cá já foram feitas mais de 5.500 visitas domiciliares, o que dá uma média de mais de 1.000 visitas por ano. E atualmente são acompanhadas 280 mulheres, o que é um número expressivo sob o ponto de vista do acompanhamento, mas também de preocupação. É muita gente que está correndo esse risco e que necessita deste apoio. Tomara que a gente tenha uma mudança nesse quadro e que os municípios eles consigam usufruir
deste bem público, que é a presença nas suas localidades desse grupo que é muito capacitado de policiais e que exerce esse trabalho, assim, da maior importância para toda a sociedade. Então, que se o seu município não possui ainda, é buscar os meios, fazer pressão para que consigam ter esse dispositivo, digamos assim, público, que tem tanta razão da sua existência e que foi realmente um grande feito da nossa segurança pública no Rio Grande do Sul. E agora a gente fala um pouco sobre educação. A troca de experiências e a oportunidade de unir ensino e pesquisa são algumas das propostas da 4ª edição da Feira de Ciência, Tecnologia e Inovação, promovida pela UFSM, Universidade Federal de Santa Maria, campus aqui de Cachoeira do Sul. Esse encontro entre estudantes da educação básica e jovens que já estão no ensino superior representa uma rica troca de saberes e inspirações, onde ideias ganham forma e o conhecimento é compartilhado de maneira acessível. Estudantes de Cachoeira do Sul e região, fiquem atentos. A Universidade Federal de Santa Maria, campus de Cachoeira do Sul, está com inscrições abertas para a 4ª edição da Feira de Ciências, Tecnologia e Inovação, evento que já se consolida como um importante espaço de incentivo à divulgação científica e de fortalecimento entre a comunidade escolar e acadêmica. E o objetivo é exatamente esse: estimular a apresentação de projetos, experimentos e pesquisas em diversas áreas do conhecimento. A cada edição, o evento vem ganhando força no cenário regional, ampliando o número de participantes e a qualidade das produções apresentadas. Então, as escolas fazem seus trabalhos, se desenvolvem, elas têm a possibilidade de fazer um capítulo de livro ou vir apenas apresentar o seu trabalho e aí tem o seu certificado de apresentação do trabalho e depois pode ainda concorrer à publicação numa revista, né? Tem 2 revistas que trabalham com a gente. Então, a gente está nesse período de receber as inscrições das escolas. A gente está bem feliz porque ampliou o número de escolas que vão vir a trazer seus trabalhos aqui para a gente, né? A expectativa é que mais de 150 trabalhos sejam cadastrados. As inscrições estão abertas até o dia 31 de outubro e devem ser realizadas exclusivamente pelo site oficial evento.nte.ufsm.br. No momento da inscrição, os participantes deverão submeter o título e o resumo do trabalho. É uma excelente oportunidade para quem deseja compartilhar seus projetos, aprender com outras iniciativas e fazer parte de uma rede colaborativa. Todas as famílias e demais sociedade geral daqui da cidade quanto ao redor estão convidados a virem aqui, né, prestigiar o evento, verificar o que tem em termos de ciência, né, o que está fazendo na cidade, tanto em escola pública, privada, universidade, enfim. É um momento de você trazer tua família, vir apreciar o que a gente tem aqui no campus, né, que é esse espaço livre e aberto e interessante para se caminhar também, se verificar algumas coisas diferentes, né, do que a gente tem visto no dia a dia, de repente, por aí. E fica aí o convite para cada familiar, né, que quiser vir aqui, será sempre bem-vindo. A feira contará com 2 modalidades de participação: o nível básico, voltado a estudantes da educação básica, e o nível superior, destinado a alunos de graduação, pós-graduação e técnicos administrativos da UFSM. E a gente fala agora sobre educação, mas conectando um pouco com a questão do turismo como atividade econômica. Você sabe que o Rio Grande do Sul tem diversificado muito as suas atividades. Antigamente, quando a gente falava em turismo aqui no Rio Grande do Sul, a gente de cara iria lembrar, como não esqueceremos, né? Mas era algo exclusivo à Serra Gaúcha, Gramado, Canela. Hoje a gente tem uma diversificação muito grande, outras áreas que estão avançando bastante também, passando por profissionalização. E aí está uma oportunidade também para Cachoeira do Sul. E olha só, a Unipampa está com inscrições abertas até o dia 31 para o curso de pós-graduação em Gestão Estratégica em Turismo. São 150 vagas distribuídas em 5 polos,
incluindo Cachoeira do Sul. O curso é à distância. As inscrições são pelo site guri.unipampa.edu.br. O resultado final do processo seletivo vai ser divulgado até 1º de dezembro. A especialização começa em março de 2026, com duração de 3 semestres. A seleção é pela análise de currículo, com cotas e vagas reservadas. Vamos ver recadinhos agora de nossa audiência. Muito obrigado a você que está de olho na telinha, mas está aí também interagindo com a gente. E aqui você sabe, no NT Sul você tem vez e voz. Conte pra gente o que acontece onde você está, comente as reportagens. O WhatsApp está à sua disposição, 51997697129, número que está aqui na telinha. Salve no seu smartphone, a qualquer momento do dia. Você pode falar com a nossa redação, com a nossa produção. É o mesmo número que a gente usa para esse contato diário com a nossa audiência. Então, aconteceu alguma coisa onde você está? Surgiu algo que você entende que é uma sugestão que o NT Sul deveria abordar? Manda para esse número, tá bom? 51997697129. Na telinha, olha só, teremos aqui mais um desfile do Cabelo Maluco, tá? O Anderson Barbosa está participando com a gente. Helena Barbosa com Cabelo Maluco. Obrigado, Anderson, pela participação. Estamos na semana aí do Dia das Crianças, então as escolas fomentando essas atividades. É o Cabelo Maluco, é a Mochila Maluca e os pais têm que se virar aí para fazer o melhor, né? Obrigado, Anderson. Um abraço para ti e para Helena. A Ângela Oliveira Moreira está participando. Pedro também entrou na brincadeira do Cabelo Maluco. Olha o tamanho do topete. Obrigado, Ângela, pela participação. Um abraço para ti aí também e para o Pedro. Quem mais? Temos mais recadinhos. Cris Cunha Barros, Maria Tereza. Hoje é dia da Mochila Maluca na Apcrim. Olha aí, muito bom. Obrigado, Cris, pela participação. Um abraço também para Maria Tereza. Já vou falar o seguinte, viu? Nossa equipe aqui vai entrar na brincadeira na quinta-feira. Tem reportagem especial sobre o tema e vamos inventar uma moda por aqui. Você de casa acho que vai gostar. Fique com a gente, daqui a pouquinho tem mais recadinhos da nossa audiência aqui no NT Sul. A seguir, Prefeitura de Cachoeira quer terceirizar serviço no Sempra para reduzir custos e melhorar atendimento aos animais. As propostas das empresas interessadas vão ser conhecidas na próxima sexta-feira durante o pregão eletrônico. Professora queimada em formação vai para o Hospital de Pronto-Socorro, em Porto Alegre. A família decidiu pela transferência. Prefeitura de Cachoeira pede imagens ao CIPROM, local em que o acidente aconteceu, para definir oitivas da investigação. Estas e outras informações aqui no NT Sul já, logo depois do intervalo. Voltamos já. Meio-dia e 33, já estamos de volta ao vivo aqui na telinha da TV Novo Tempo. Boa terça-feira para você. Muito obrigado por esta pausa na hora do almoço, enquanto você almoça, né? Resolve as coisas aí do dia a dia. E hora também de informação aqui na telinha da TV Novo Tempo. Vamos ver imagens agora da nossa câmera ao vivo no centro da cidade de Cachoeira do Sul, região central do Rio Grande do Sul, a partir de onde geramos o telejornal NT Sul ao vivo. E nesse momento temos aí o sol brilhando, pouquíssimas nuvens no céu, céu azulzinho. Inclusive, um dia que começou muito frio e, pasmem, em pleno mês de outubro, teve inclusive geada aqui no Rio Grande do Sul em algumas localidades. Lá nos stories, inclusive, do nosso Instagram, no @TV Cachoeira, o Gustavo Verardo traz alguns detalhes, inclusive, sobre os locais mais gelados no amanhecer desta terça-feira. E agora vamos ver a previsão do tempo para saber o que a gente pode esperar para os próximos dias aqui no estado gaúcho e também no município de Cachoeira do Sul. Terça-feira em Cachoeira do Sul tem um belo dia de sol, fez frio ao amanhecer, mas ao longo do dia vai esquentando um pouco. Temperatura mínima 11 graus e máxima 20. Quarta-feira pode ser ainda mais frio de manhã. Vai ser um dia de céu claro, com predomínio de sol e a temperatura sobe no decorrer do dia. Mínima 9 graus e máxima 22. Quinta-feira vai ter sol entre nuvens e a sensação térmica vai seguir parecida com os dias anteriores em Cachoeira. Mínima 11 graus e máxima 24. Vamos ver agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. O sol voltou a predominar no estado gaúcho e outro destaque é o friozinho por conta da alta pressão que atua no estado.
Ainda tem muitas nuvens na metade norte, na região da Serra. Oeste, centro e sul já tem o predomínio do sol. Mas estas áreas que ainda têm muitas nuvens, como a gente vê no gráfico, vão ter abertura de sol ainda hoje. O tempo firme vai durar até o fim de semana e depois tem chuva no radar. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 21 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 22. Na região norte, em Passo Fundo, 19. Em Santa Maria, na região central, 21. 21 também em Tramandaí e Torres, no litoral norte. Em Pelotas e Rio Grande, na região sul, máxima de 20 graus. Durante jantar de comemoração dos 108 anos da CACISC, o Major Ricardo Mori, comandante do 35º Batalhão de Polícia Militar, foi homenageado com o prêmio Sentinela do Jacuí. A premiação reconhece o trabalho da patrulha comercial que aproxima a Brigada Militar dos comerciantes de Cachoeira do Sul. Com ações ostensivas, visitas regulares e troca de informações em grupos de mensagens, a patrulha tem ajudado na prevenção de crimes e prisões em flagrante. Vamos ver agora mais recadinhos da nossa audiência. Vou começar aqui, na verdade, pelo nosso Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. É uma das nossas lives. Muito obrigado a você que nos acompanha por meio do Facebook. Está também interagindo. Odir Flores está por aqui, Cláudio Lopes, Suzana Hernandes, o Marcos Vinícius está nos acompanhando de Porto Alegre e interagindo aqui no Face. Muito obrigado pela participação. Vamos aqui para a telinha, recadinhos do nosso WhatsApp. Já na tela. Daqui a pouquinho, agora sim, tá aqui. Luana Oliveira, bairro Ponche Verde, está abandonado pela prefeitura. Na rua Arlindo Freitas Leal, o caminhão de lixo não quer passar por conta das péssimas condições. E aí tá a foto que a Luana compartilha com a gente, né? O local ali tá feio de vida, a gente vê o rapaz que está fazendo o recolhimento tendo que subir o barranco. Então pedimos aí, deixamos o pedido de atenção à prefeitura para que dê uma atenção especial ao bairro Ponche Verde, em Cachoeira do Sul, que de fato está com muitos buracos, ruas com bastante problemas. Muito obrigado, Luana, pela participação e deixamos aqui então este pedido de ajuda para a rua Arlindo Freitas Leal. Mais um recadinho, a Pati está participando, Dia do Cabelo Maluco. Olhem a Ayla. Obrigado, Pati, pela participação. Um abraço para a pequena Ayla, que entrou na brincadeira aí também do cabelo maluco esta semana, né? Semana que antecede o Dia das Crianças. Quem mais? Mais um recadinho, a Suzara Mendes. Estou morando aqui, mas passo dificuldade em reconhecer as ruas de Cachoeira. Nem todas são identificadas. Parabéns, diz a Suzara, falando sobre esse projeto que o Charler Massirer começou, criou um blog, inclusive, para mapear efetivamente todas as ruas de Cachoeira do Sul. Um livro vai ser lançado sobre isso também, mas esse apelo da Suzara é importante, a questão da identificação das ruas. Daqui a pouquinho, mais recadinhos da audiência. Pensando numa condição melhor para o Centro de Proteção Animal, a Prefeitura de Cachoeira do Sul vai terceirizar o espaço inaugurado em 2014. A ideia é reduzir custos operacionais e melhorar o atendimento aos animais. Essa terceirização dos serviços operacionais do SEMPRA é o caminho encontrado para a redução dos custos atuais e a garantia de um atendimento técnico mais qualificado aos animais abrigados. O custo mensal do serviço, atualmente estimado em cerca de R$50 mil, é um dos principais fatores que motivam a mudança na gestão. As propostas das empresas interessadas serão conhecidas na próxima sexta-feira, durante o pregão eletrônico. Nesta primeira fase do processo, a Prefeitura seguirá responsável pela alimentação dos animais, enquanto a empresa vencedora assumirá a parte operacional, que inclui limpeza, cuidados diários e suporte técnico. Então, esse plano de lançarmos um edital em busca de uma empresa privada para fazer a gestão e manejo dos animais, ela faz parte de um pacote de melhorias que a gente vai fazendo lá do SEMPRA. O SEMPRA existe desde 2014 e nesse período andou muito pouco um processo evolutivo.
Então, nesse período de primeiro ano de gestão, praticamente que a gente já conseguiu avanços importantes. E a próxima etapa dentro desse processo, que estava previsto no nosso plano de trabalho para esse ano, é o lançamento de um edital para buscar uma empresa que tenha know-how nesse manejo dos animais. Porque o nosso quadro de servidores ele é pequeno. Lá no Sempra a gente tem um servidor de carreira e 2 CCs atuando, que para a quantidade de animais é um número apertado, a gente tem uma geração de horas extras acima do normal. Então é importante que a gente faça esses ajustes aí para garantir uma gestão correta do local. O custo de alimentação, ou seja, o custo das rações ainda ficam conosco. Todo o restante da operação fica com a empresa terceirizada. Recrutamento e seleção, o manejo dos animais, materiais, equipamentos, infraestrutura necessária, medicação, tudo isso passa para a empresa terceirizada. Hoje, mais de 200 animais vivem naquele espaço localizado nas 3 vendas. Um número que ainda é considerado distante para uma redução significativa, mesmo com as ações de adoção e castração promovidas. A expectativa da administração municipal é que a terceirização permita não só a diminuição dos gastos públicos, mas também um atendimento mais eficiente e humanizado aos animais. Vale lembrar que recentemente a Prefeitura anunciou novas baias para aquele espaço numa parceria com o setor privado, para dar mais condições para os animais que permanecem ali. É importante também ressaltar que um dos desejos do prefeito Leandro Balardim, ainda na sua campanha, era reduzir ao máximo o número de animais que ficam ali no Sempra, hoje em torno de 200. Essa promessa continua e a intenção com essa terceirização do serviço é reduzir de uma forma mais organizada o número de animais e também prestar uma condição melhor para quem permanece ali. O caso específico do Sempra é um caso que a gente tem animais adultos e idosos que têm uma dificuldade muito grande de adoção, ou seja, são animais que provavelmente vão ficar lá até o seu final da vida. Então, enquanto a gente não consegue resolver o problema macro, que é do número absurdo de animais nas ruas, com castrações, com adoções, a gente precisa, como gestão e como gestor do meio ambiente, garantir uma qualidade de vida para aqueles animais. Então, levar uma gestão profissional para o Sempra é entregar uma qualidade de vida maior para aqueles animais. Mas a ideia permanece em reduzir o número de animais ali até o fim da gestão. Com certeza, se a gente não conseguir diminuir, a gente deve entregar com o menor número possível, tá? Porque esse é um trabalho longo, depende de adoção, depende de educação, depende de fiscalização, mas o objetivo, obviamente, seria não existir o Sempra, né? Que as pessoas tivessem conscientização, que o manejo fosse adequado e que a gente não precisasse ter que estar recolhendo animais abandonados das ruas. Foi descerrada na tarde de ontem a placa comemorativa da 18ª legislatura e também a de homenagem ao ex-presidente da Câmara de Vereadores, Ronaldo Trojan. O ato simboliza a contribuição dos parlamentares que integraram a Casa do Povo nesse período, além da manutenção da memória política e o reconhecimento público do papel desempenhado. Compareceram os ex-vereadores Kader Sali, Nelson Azevedo, Itamar Luz, Telda Assis e o atual secretário municipal de Esporte e Lazer, Dudu Moisés. Uma reunião entre os procuradores do município, representante legal da professora Eveline Miguel e o marido da professora, definiu os rumos da investigação que pretende elucidar as circunstâncias que culminaram com 2 professoras queimadas durante uma formação realizada pela Secretaria de Educação de Cachoeira do Sul há 2 semanas. No caso mais grave da professora Eveline, que teve 30% do corpo queimado, a família decidiu pela transferência para o Hospital de Pronto-Socorro em Porto Alegre. A sindicância instaurada pela Prefeitura de Cachoeira do Sul, que pretende apurar as circunstâncias da explosão de uma latinha com álcool, que culminou com 2 professoras queimadas durante uma formação de práticas restaurativas, ofertada pela Secretaria de Educação de Cachoeira do Sul, agora aguarda pela liberação das imagens pelo Sindicato dos Professores Municipais de Cachoeira do Sul. O CIPROM negou o fornecimento das imagens das câmeras de segurança à comissão formada para apurar o fato, alegando estar amparado pela Lei Geral de Proteção de Dados. A formação aconteceu na sede do sindicato na noite do dia 25 de setembro. Por telefone, o procurador-geral do município, Bruno Miller, informou que a prefeitura vai reiterar o pedido ao sindicato
destacando que o argumento do CIPROM não encontra amparo na legislação informada, já que estaria resguardado o sigilo para fins de investigação. Até que a comissão tenha acesso às imagens, as oitivas não têm data para serem iniciadas. A comissão instalada para apurar o acidente primeiro vai analisar as imagens, para depois, então, arrolar as testemunhas e iniciar as oitivas. A professora Eveline Miguel saiu da UTI. Ela segue internada no Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul em tratamento. O marido de Eveline, Samir Miguel, informou hoje por telefone que eles decidiram pela transferência dela para o Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre para concluir o tratamento. Ele informou ainda que, em conversa com o município de Cachoeira do Sul, ficou acertado o apoio para o custeio do tratamento dela fora do município. A unidade hospitalar é referência no estado no atendimento a queimados. Gente, a primavera, uma das estações mais aguardadas do ano, veio para colorir as cidades. Uma delas em especial, Ivoti. Localizado no pé da Serra Gaúcha, o município se enche de cores, se enche de aromas. A Cidade das Flores, como é conhecida, conta com 15 famílias desenvolvendo a atividade da floricultura. E na Cidade das Flores fomos conhecer o casal Ediane e Daniel, que mudou a matriz produtiva da família Bocorni e hoje a produção e comercialização de flores são o carro-chefe da propriedade. Sem deixar de lado a diversificação com a produção de mudas de hortigranjeiros e plantas medicinais. Eu vim para Ivoti em 2004 e nesse período então trabalhei no comércio e também no setor de compras numa empresa de atacado aqui de Ivoti durante 12 anos. E o meu esposo também, ele já trabalhava pela sucessão familiar, o pai dele sempre trabalhou na lavoura. E com outro ramo, mas agora, então, devido à mão de obra e tudo mais, a gente foi migrando mais para a parte de mudas, então, de hortaliças. Começou com as hortaliças, isso fazem 11 anos. E eu parei faz 4 anos, então, para vir ajudar a agregar aqui na empresa e também na floricultura, que a gente está crescendo a cada ano mais, expandindo, então precisou da ajuda aqui em casa também. Como é que é trabalhar com floricultura? Olha, eu trabalhei sempre em escritório, então sempre foi em local fechado, o dia passava, a gente entrava de manhã, saía da noite, e aqui não, aqui a gente está ao ar livre, tu tem a sensação, tipo, é calor, é frio, é chuva, é sol, então é muito bom a gente ter esse contato com a natureza, tá em meio à natureza, né? E também de tu cuidar de uma flor e tu ver ela cuidar da planta e dando flor, isso é muito gratificante, sabe? Tu vê o resultado, tu cuidou, e depois ela mostra toda a beleza dela. E a primavera é o período em que a família mais trabalha. A chegada da primavera, ela é a explosão de todo o fotossimilado que a planta teve no inverno. Chega a primavera, ela faz explosão de cores, também de sabores. Então a chegada da primavera, ela traz consigo essa energia que estava guardada no inverno e que chega agora. Junto com isso vem as famílias que produzem flores. É a época de explosão de trabalho para eles. Quem trabalha nessa época sabe que essa época vai ser de muito trabalho, mas também de muita rentabilidade financeira. A flor dentro da gama agropecuária é com certeza o setor que mais emprega e mais gera renda. Então é um setor extremamente importante e agora a primavera é extremamente importante para as vendas, né? É a época da safra da flor. Claro que nós vamos ter flores de inverno, cada vez mais os melhoristas estão trabalhando, né, com flores de inverno, com flores de outono, a gente sabe que tem e busca trabalhar. Mas a natureza nos proporciona a maior gama de flores agora. Então os produtores aproveitam essa época e ganham muito, é rentável para eles essa época. A cadeia curta é uma das formas de comercialização que a família Bocorni está investindo. Aqui na propriedade dos Bocorni, eles abriram uma floricultura, né, a Della Nona, que é cortar o intermediário. Então eles fazem a produção, né, cuidam da planta e eles mesmos vendem. Então a gente preconiza dentro da Emater que o produtor seja, né, o criador e também o vendedor do seu produto, que é a chamada cadeia curta, que é o melhor dos cenários, né?
E a floricultura Della Nonna é uma homenagem à mãe de Daniel, que hoje ajuda nesse ponto de comercialização. Então a gente juntou o que eu sabia fazer, e com o que meu guri sempre trabalhou com flores, ele sempre trabalhou, né, nas estufas, então a gente juntou essas duas coisas e montamos isso aqui que vocês estão vendo. Como é que é trabalhar com filho, fazendo sucessão rural e hoje trabalhar com essa coisa maravilhosa que é a flor? Isso é maravilhoso, sabe? A gente se sente tranquilo. As flores, elas sorriem pra gente, passam uma energia muito positiva, sabe? É muito bom mexer na terra, mexer com plantas, é muito bom. É mais que um trabalho? É mais que um trabalho. Isso ali é uma... sei lá, a gente não sabe, não sei nem como te explicar. Mas é muito gostoso, é gratificante. Qual é a importância da floricultura para o município? A floricultura para o município é de extrema importância, né? Visto que o município de Ivoti é a cidade das flores, né? É a cidade das flores porque Ivoti já é, em Guarani, já significa flor, né? Então não é à toa que Ivoti tem esse nome, não é à toa que ele é a cidade das flores. Junto com isso, quis o destino ou não, chegassem os alemães que também têm uma tradição de cuidar de jardim e de gostar de flores. Então foi a venda casada, perfeito para que se fomentasse, né, a produção de flores e principalmente também culturalmente aqui é uma cidade que gostam de cuidar de jardins, o que ajuda muito para os nossos produtores porque eles plantam, vendem e é plantado aqui mesmo em Ivoti. Ediane, que há 4 anos decidiu se dedicar exclusivamente ao trabalho na propriedade, está muito satisfeita com os resultados. E cada vez mais a gente sente na floricultura a procura por plantas, tanto flores, plantas ornamentais, que as pessoas querem ter pertinho deles, mesmo sendo em apartamento. Ter algo verde que também dá uma paz, uma tranquilidade. Então a gente vê que esse segmento cada vez está crescendo mais. Economicamente vale a pena? Também vale a pena. A gente cuida, claro, sempre tem que trabalhar com produtos de qualidade, porque tu quer fidelizar o teu cliente. Então tu oferecendo produtos de qualidade, então tu tem a venda garantida para sempre, né? E agora, com a chegada da primavera, como é que é o teu trabalho? Agora é bem mais puxado, é bem mais corrido, né? Mas vale a pena, sabe? Vale a pena todo esforço. Tu vê, é diferente, a gente trabalha sábados, domingos, mas tu vê as coisas crescendo, a venda acontecendo, então isso é muito gratificante. E nós aproveitamos as cores e perfumes das estufas da propriedade e pedimos para o extensionista da Emater umas dicas de cuidados com as flores. Agora na primavera, Raquel, as pessoas têm que ter o cuidado que na produção, em estufas, como a gente está aqui hoje, eles tenham cuidado porque eles têm uma irrigação sistematizada. Em casa, quando a pessoa leva essa flor, ela tem que ter o cuidado principalmente com a rega. Aqui a gente tem um exemplo do brinco de princesa, que é a nossa flor símbolo do Rio Grande do Sul. É uma planta de fácil cuidado, só que ela é extremamente exigente em água e ela não se adapta muito bem a prato. E também por causa do mosquito da dengue a gente não indica prato. Então o ideal é uma cuia como essa, sem prato, para não ter perigo de acumular água. Porém, o consumidor tem que estar atento para molhar todos os dias, porque ela tem uma demanda, é muita folha, acaba tendo uma demanda hídrica muito grande. E uma adubação básica semanal também. E ela se adapta mais com sol ou mais com sombra? Ela é uma planta de muita claridade, mas ela não tolera o sol forte do meio-dia no verão. Então é uma planta que pode pegar o sol da manhã ou o sol da tardinha, mas não pode pegar o sol do meio-dia. E aqui na floricultura Della Nonna nós temos algumas espécies especiais, não é, Felipe? O que nós temos aqui? Aqui nós temos a petúnia, que é a flor símbolo de Ivoti. E também aqui em cima nós temos o brinco de princesa, que é a flor símbolo do Rio Grande do Sul. Essas duas flores, elas dão flor agora na primavera. Junto com a chegada da primavera, chega junto aqui em Ivoti a Feira das Flores, que sempre acontece nos 2 últimos finais de semana agora de outubro. Então tá todo mundo convidado para vir em outubro, nos 2 finais de semana, os últimos finais de semana de outubro, conhecer a nossa Feira das Flores, que além de flores, nós temos muitos sabores também, que é uma característica nossa aqui de Ivoti.
Muito bom, é a estação das flores e de muitas cores. E você, tem suas plantinhas por aí? Sei que tem, né? Nossa audiência gosta muito, cultiva com carinho. A gente sempre recebe também muitas informações, muitas fotos sobre isso. E por isso fazemos questão de trazer reportagens especiais, contando um pouquinho sobre isso, falando sobre plantas que embelezam a casa, o ambiente, deixam tudo mais feliz, mais bonito, né? Vamos ver recadinhos aqui da nossa audiência. Agora vamos dar uma passadinha pelo canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Muito obrigado a você que já é inscrito em nosso canal. Se não se inscreveu ainda, inscreva-se já. Tem playlists completas com muita informação, as reportagens que a gente publica também diariamente nesse canal, conteúdos que vão ao ar aqui no Telejornal NT Sul e a sua participação, claro, ao vivo com a gente aqui também. O Nazareno Azevedo está com a gente. Rosa e o Claudiano participando por aqui, muito obrigado, Rosa. O Diego de Fraga também está participando por aqui, e ele está dizendo aqui que o trabalho do Charles Massirer, que montou esse dicionário de ruas de Cachoeira do Sul, é um trabalho brilhante. Obrigado, Diego, pela tua participação. Rosemary B, que também está por aqui, obrigado, Rosemary, pela participação. Na telinha, recadinhos da nossa audiência também por meio do nosso WhatsApp. Você já tem o WhatsApp salvo aí no seu smartphone, não tem? Não tem ainda? Então vamos fazer o seguinte, salve agora mesmo aí no seu smartphone o número do NT Sul para você interagir ao vivo com a gente, para colocar sua mensagem aqui na telinha, para você também contar alguma informação, sugerir uma reportagem. O Telejornal NT Sul é feito a muitas mãos, então fique sempre à vontade para contar aquilo que está acontecendo. Às vezes a gente pensa assim, não, mas isso aqui eu não vou mandar para a TV porque eu acho que é só aqui na minha rua. E aí quando a gente vai ver, às vezes é uma situação que envolve a cidade inteira, não é? Então ter esse olhar atento é sempre importante para a gente que faz aqui jornalismo diário, apurando informações. Salve aí, tá na tela, 51997697129. Aí é só mandar aquele oi pra gente aí e ficamos em contato, tá bom? Na telinha, a Rosa participando aqui. O caminhão do lixo que passa todas as segundas aqui no balneário São Lourenço não veio. A prefeitura sabe informar o motivo? Rosa, obrigado pela participação. Vamos buscar esclarecimentos sobre esse caso e a gente traz aqui para você, tá bom? Obrigado pela tua participação e pelo questionamento. Quem mais? Mais um recadinho na tela. A Adriana também está participando com a gente. Meu netinho Antônio, de 4 anos, na escolinha Carinha de Anjo. O personagem escolhido por ele foi Mario Bros. Muito bom, obrigado, Adriana, pela participação. Um grande abraço para ti aí e também para o teu netinho, o Antônio. Quem mais? Mais recadinhos aqui é o Leandro. Minha esposa expõe produtos no mercado de pulgas. Domingo tivemos o privilégio de conhecer a Thelma pessoalmente. Pedimos para tirar uma foto, ela foi muito gentil. Muito bom, Leandro. Obrigado pela participação. Um abraço para todos que trabalham sempre nessa exposição, nesse momento importante aqui, o mercado de pulgas. E aí, a Thelma Tomás, que foi lá prestigiar, né? Já tirou uma foto com o pessoal. Leandro, muito bom, ficamos bem felizes. E um abraço para ti, para a turma toda aí, que certamente estão sempre engajados no mercado de pulgas. Muito obrigado a você que interagiu, que mandou seu recado para a gente. Todos os conteúdos que nós levamos ao ar aqui no Telejornal NT Sul já estão disponíveis em boa parte das nossas plataformas. Ao longo da tarde, eles ficam disponíveis no Instagram, no Facebook, no canal do YouTube também, para você rever, compartilhar com seus amigos e se informar aqui na telinha da Novo Tempo. Ficamos por aqui, esperamos você ao vivo amanhã ao meio-dia. Continue com a Novo Tempo, o canal da Esperança. Tchau!